Grava. Bom, oficialmente, então, muito boa noite a todos os presentes. Estamos dando início a mais uma reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Santos e contamos aqui hoje com a presença de vários membros e convidados que também não são membros, atuantes em propriedade intelectual. Quero dar boas-vindas a todos, dizer que a comissão está aberta para todos que tiverem interesse em fazer parte da comissão e acompanhar nossos trabalhos. Nós nos reunimos ordinariamente a cada mês, né, e deliberamos sobre vários assuntos. A intenção é realmente fomentar os estudos em propriedade intelectual, realizar eventos que reúnam a comunidade, que tragam esclarecimentos sobre os temas, e sempre aí deixando esse espaço para a gente estar valorizando, conscientizando sobre a propriedade intelectual. Então, hoje teremos o prazer de ouvir a membro da comissão e professora doutora Larissa Karasukaki, foi minha professora e desde então uma grande parceira, uma grande colega de profissão, uma amiga muito querida que eu tenho a honra de dividir a jornada como advogada e que temos o prazer de ter na nossa comissão também, sempre super atuante, contribuindo. Então, Larissa, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu vou ler a sua bio aqui para todos terem conhecimento, para quem ainda não conhece um pouquinho da sua carreira. A Larissa é advogada e consultora jurídica na área de Direito do Entretenimento, Mídia, Imagem, Publicidade e Comunicação, formada pela Universidade do Mackenzie e pós-graduada em Propriedade Material, Direitos Autorais, Propriedade Industrial, Direito da Personalidade e Comunicação pela ESA São Paulo. É coordenadora do curso Aspectos Jurídicos Pertinentes à Atividade Publicitária no Brasil, na ESA São Paulo, professora do curso de MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, EPD, da pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia da ESA São Paulo, onde eu fui sua aluna e orientada, professora também da pós-graduação em Fashion Law da Faculdade Santa Marcelina. Peraí que eu perdi aqui o... Voltei. Santa Marcelina, cadê? EPD já foi, né? Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação, diretora da Associação Brasileira de Direito Autoral, ABDA, integrante das comissões de IPI de Guarujá e Santos, do Grupo de Estudos de Direitos Autorais e Publicidade da ASPI, das comissões de Entretenimento e Fashion Law do IASP, autora da coluna do entretenimento no cenário jurídico, da revista da ASPI, coordenadora e coautora da obra Atividade Publicitária no Brasil, Aspectos Jurídicos, da Editorial Medina, que foi publicado em 2021, do qual também tive o grande prazer de participar. Então, é um prazer receber você, Larissa, aqui na nossa reunião. Muito obrigada, Débora, um prazer é meu. É sempre muito gostoso estar entre os colegas, amigos, pessoas com quem eu convivo aí na jornada jurídica. Então, para mim, realmente é uma honra, um prazer enorme participar aqui, tanto da comissão, através das reuniões, como hoje, para falar de um tema tão apaixonante que eu sou suspeita para falar de influenciador digital, publicidade, é um tema que me inspira, me gera muito interesse, e o mais gostoso de tudo é que a gente não está engessado nesse estudo, e é o que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Queria deixar o canal aberto desde já, para que, eventualmente, se algum colega quiser contribuir, participar, trocar alguma ideia durante a palestra, fiquem super à vontade. Eu realmente dou essa abertura porque eu acho que a gente aprende uns com os outros, então fiquem super à vontade para participar também. Vou compartilhar aqui minha tela, mas já deixo aqui meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de participar desse grupo e também hoje aqui do evento. Obrigada, Débora. Eu preciso, na verdade, de autorização para compartilhar a minha tela. Como que eu faço? Consegue, Matheus? Daí você dá autorização para ela ser como host? Estou vendo aqui. É só você ir na própria... Autorizei. Conseguiu? Uhum. Oi, Larissa. Aí. Obrigada, Larissa. Boa palestra a todos. Obrigada. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim.
Sim, só não está ainda no... Apresentação, né? Apresentação. Bom, basicamente hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre os principais aspectos jurídicos relacionados à contratação de influenciadores para publicidade. A gente vai perceber que hoje os influenciadores ocupam cada vez mais espaço nos planejamentos, nas iniciativas envolvendo aí a atividade publicitária. E eu vou tratar aqui com vocês, basicamente, de um panorama envolvendo alguns aspectos passo a passo, né, do que deve ser tomado para concretizar aí essa relação de uma maneira saudável e segura para ambas as partes. Então, a nossa agenda vai envolver tanto a figura do influenciador na publicidade, o que ele representa, quem é o influenciador hoje nessa relação e na cadeia publicitária propriamente dita, e o passo a passo com esses principais cuidados do ponto de vista legal, que devem ser observados durante todo o processo, que vai desde a curadoria até efetivamente a contratação e formalização de documentos com essas personalidades. Aí vocês podem me perguntar, mas afinal de contas, quem é esse influenciador digital? O influenciador digital, na verdade, ele é um usuário de redes sociais. Independe do número de seguidores, independe aí da quantidade de posts, independe do movimento. Qualquer um de nós que esteja inscrito numa rede social, seja um usuário, independente do número de seguidores, de amigos, etc., a partir do momento que a gente publica fotos, conteúdos de uma maneira geral, vídeos, sejam eles gravados, ou, enfim, a transmissão ao vivo, qualquer tipo de texto, enfim, ou a gente compartilha alguma opinião, alguma experiência, a gente gera proximidade com os nossos seguidores, com as pessoas que nos seguem nas redes. E a partir desse momento, independente do número de pessoas que você impacta com aquela mensagem, você se torna, assim, um influenciador. Então, eu posso dizer para vocês que a influência ela sempre existiu. Se antigamente as grandes empresas buscavam associar suas marcas a personalidades, artistas que estavam presentes aí em mídias de massa, como, por exemplo, apresentadores de televisão, ator, atriz das grandes novelas, e aí, a partir dessa repercussão, buscar associar a imagem, o nome, ou até mesmo o som de voz a conteúdo publicitário, hoje essa influência ela ainda existe, mas ela extrapolou e ela não está mais restrita e presa a mídias de grande massa. Ela passou a também ser existente nas mídias sociais. E aí não mais só as personalidades que também passaram a atuar nas redes sociais, mas qualquer um de nós, qualquer pessoa que esteja presente, que gera um movimento, e um certo impacto com relação aos seus seguidores, torna-se uma pessoa influente. E aí eu entendo que influenciador digital contempla todos esses usuários aí que estão nas redes sociais. Então, eu sempre brinco, assim, eu coloco aqui as grandes personalidades da época, a Xuxa sempre fez muita publicidade, licenciamento de produtos, era facilmente reconhecida, as sandálias da Xuxa, a boneca da Xuxa, a Sandy também, eu trouxe aí o exemplo do esmalte da Sandy, a Gisele Bündchen, também presente aí em várias campanhas publicitárias de grande repercussão, principalmente as campanhas nacionais, né? A gente sempre viu, era facilmente visto a associação da imagem delas a um conteúdo publicitário, ou licenciamento de direitos para identificação de produtos e serviços. Era muito comum. Hoje, a gente não está mais preso a elas. Lógico que personalidades como elas também acabam gerando muito engajamento e se tornam, sim, uma aposta atrativa para os anunciantes. A gente não está excluindo elas. Elas continuam aí presentes em grandes campanhas publicitárias, elas e outros artistas aí de mídia de massa, TV aberta, etc. Mas, assim como elas, que geram uma grande repercussão e tornam-se uma alternativa muito atrativa para os anunciantes, a gente também tem os influenciadores digitais, aquelas figuras presentes nas redes, que não estão mais presas à TV aberta ou programas de audiência nacional, etc., mas sim pessoas que criam seu próprio conteúdo, que geram engajamento, curtidas, compartilhamento, interesse por parte daqueles que o seguem.
E aí eu trago alguns exemplos e me coloco no meio. Porque independente da quantidade de pessoas que a gente impacta, o nosso conteúdo pode gerar interesse. E a partir do momento que ele gera interesse, ele gera influência. Então, eu, assim como vocês, ou qualquer um de nós que movimente aí as redes por qualquer motivo e causa essa atratividade, a busca pelo conteúdo, o interesse por aquilo que está sendo compartilhado, a gente também gera influência. Então, o influenciador digital inclui todo esse universo. E a gente pode verificar, através dos exemplos que eu trouxe aqui, que a gente tem aí vários tipos de influenciadores. A gente tem influenciadores digitais que buscam expandir o lado lifestyle, moda, o dia a dia. A gente tem influenciadores digitais que compartilham conteúdo de maternidade, então situações que envolvem aí o dia a dia da mãe, trabalho, vida profissional, conciliar tudo, e divulgam aí dicas e experiências relacionadas ao tema. A gente tem influenciadores digitais de viagem, influenciadores digitais que buscam destacar temas relacionados à imprensa, à vida dos artistas, compartilhar experiências nesse meio. A gente tem vários tipos de influenciador digital que buscam, na verdade, atrair atenção para temas diversos. Então, hoje a gente não tem nenhum tipo de restrição com relação a isso. O influenciador, quando a gente fala o influenciador na publicidade hoje, ele também tem uma outra atribuição. Antigamente, a gente buscava as grandes celebridades com foco principalmente na associação da imagem ao produto, do nome ao produto, do som de voz ao produto. Então, era comum a celebridade, o artista, participar de diárias de gravação, sessão de fotos, para que fosse criado um material profissional e, assim, ele associasse a imagem dele, o som de voz, o nome, a determinado produto e serviço, agregando valor, gerando maior interesse, potencial de vendas, etc. Hoje, essa figura, ela pode sim, o influenciador pode sim participar de campanhas publicitárias nesse molde, no molde mais tradicional mesmo de contratação de personalidade, mas não está mais restrito à figura do garoto propaganda. Hoje, a grande diferença do influenciador digital é como ele tem uma identidade, uma essência e uma assertividade de público, os anunciantes, eles não querem somente associar a imagem, o nome ou o som de voz, eles querem mais que isso. Eles querem a expertise do influenciador digital, eles querem a maior transparência, eles querem maior naturalidade com relação àquele conteúdo que vai ser publicitário. E com isso, muitas vezes o influenciador, ele é contratado também para criar e produzir conteúdo, para disponibilizar esse conteúdo dentro do espaço dele, então nos perfis dele de redes sociais, impactando a sua audiência, né, os seus seguidores. Ele pode ser, inclusive, contratado como estrategista de campanha publicitária. Ele tem uma linguagem que atrai tanto o público-alvo daquele anunciante que muitas vezes o influenciador pode ser envolvido num processo estratégico de campanha publicitária, de iniciativas promocionais e participar ativamente, então, desde o início. E aí ele vai ter um papel extremamente importante também. E hoje, até fazendo a pesquisa para a palestra de hoje, aí me atualizando sobre o tema, eu verifiquei que tem influenciador digital, inclusive sendo contratado como Trend Hunter, uma palavra para mim super nova, né? Trend Hunter é uma pessoa que traz tendências e muitas vezes ele pode se associar a uma empresa para trazer essa bagagem dele de tendências, de atualização, de conhecimento do seu público. Então, eu vi que tem influenciador digital sendo contratado com essa finalidade também, o que é muito interessante. E eu acho que a gente não para por aí. Todo momento vai surgir uma novidade nesse mundo. Por quê? Porque a gente não está engessado. Eu falo que a gente está na pontinha do iceberg, a gente está entrando nesse universo das mídias digitais. E tem muita coisa ainda que vai acontecer. E muitas formas diferentes de manifestação, formas diferentes de compartilhamento de experiências. Então, eu vejo que esse tipo de atuação, ela extrapola porque ela não é engessada. E o que é mais legal é realmente essa liberdade criativa
muitas vezes, e principalmente quando o influenciador é contratado para criação e produção de conteúdo, porque aí ele consegue se autodesenvolver e trazer novidades para a marca. Então, essa é uma das principais questões aí na contratação dos influenciadores digitais. Aqui, só para trazer alguns exemplos de notícias que eu vi envolvendo influenciador digital, eu trouxe o caso do Cauã Raymond. Ele é ator, então ele é presente aí na mídia de massa, é uma grande celebridade TV aberta, então ele já era influente antes do boom das redes sociais, hoje ele está presente nas redes sociais, e eu vi que recentemente ele foi contratado por uma empresa que é uma marca de roupa masculina para ser o Trend Hunter. Então, além de ser o garoto propaganda, participando aí das campanhas, etc., eu acho que ele participou da campanha do Dia dos Pais, num formato bem tradicional de participação de celebridade em campanha publicitária, mas, além disso, ele contribui muito para a marca. Hoje ele é o Trend Hunter da marca. O Gil do Vigor também, na época que ele saiu do BBB, tinha uma campanha, movimento, eu não assisto o BBB, mas eu lembro que eu acompanhava aí as notícias, e tinha um movimento, ele conseguiu aí engajar muitos fãs, muitos seguidores nas redes sociais, e o movimento, porque por conta do nome dele ser Gil do Vigor, tinha um movimento para atrair a atenção da marca Vigor para que ele se tornasse garoto propaganda. E assim que terminou o programa, ele de fato se tornou o garoto propaganda da empresa, mas além da contratação para garoto propaganda, foi divulgado também que ele seria uma grande figura na parte estratégica publicitária da marca. Então, a gente vê que aí a contratação dele se estendeu. E hoje vocês também podem verificar que as influenciadoras digitais, principalmente voltadas para moda, lifestyle, elas têm aí uma grande contribuição na associação do nome delas, da imagem delas a determinados produtos. Elas costumam publicar conteúdo relacionado aos produtos nos stories, no feed de perfis de redes sociais, mas também eu vejo que elas têm sido envolvidas em grande parte na criação de collabs, que são coleções em colaboração, em que uma marca e uma influenciadora em conjunto desenvolvem aí roupas com tendências e algumas características que mostram a identidade de ambas. E a Fabiana Justus, eu vi que, ao desenvolver collabs com uma determinada marca, ela acabou se aproximando tanto, que ela passou a ser sócia da marca. Então, a gente vê aí que esse tipo de relação pode se desdobrar aí em diversos formatos. E eu achei interessante compartilhar com vocês, porque são pontos extremamente importantes, principalmente para nós, advogados, no momento de formalização de um documento. A gente tem que pensar em tudo numa relação como essa, né? Porque, além de ter uma prestação de serviços com uma dinâmica específica, dependendo da função que o influenciador vai ocupar na campanha publicitária, a gente tem como resultado materiais que envolvem direitos de naturezas diferentes. Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões, principalmente por envolver direitos, tanto autorais, por criação de conteúdo, por exemplo, criação de coleção que pode envolver desenho, gerando aí direito autoral, criação estratégica de campanha, que pode gerar direito autoral por conta da participação artística num processo de criação de campanha publicitária, como também direitos de personalidade a partir da associação da imagem, nome e som de voz. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, tudo bem, mas como que eu começo a estruturar isso? Como que funciona esse trabalho? Eu acho que aqui eu gosto de dividir esse passo a passo da contratação de um influenciador digital, que eu trago como sempre ponto de partida quando eu falo sobre o tema. Por quê? Porque eu trago alguns cuidados específicos, mas que eles acabam sendo aplicados independente de como se desdobra a relação. Por quê? Porque a questão da curadoria é um tema extremamente importante, porque tem uma responsabilidade na seleção de parceiros comerciais, seja pelo lado do anunciante, seja pelo lado do influenciador digital. Eu falo que, a partir dessa relação, quando ela se estabelece e as partes resolvem fazer negócio, seguir adiante, precisa entender qual vai ser a natureza dessa mensagem, como que ela vai se desenvolver,
para ter aí a segurança da formalização de um contrato e aí alguns cuidados que são relacionados a essa atuação, como a ética e legislação para a criação de publicidade, é um olhar atento que deve partir de ambos os lados, seja pelo lado do contratante como pelo lado do contratado. Hoje eu vejo, não sei vocês, colegas, queria até ouvir a opinião de vocês, mas eu vejo sim que cada vez mais os influenciadores estão conscientes e buscam informação sobre a importância de cumprir todas as regras, tanto legais quanto éticas, relacionadas à estruturação de campanha publicitária. Eu, pessoalmente, vejo que eu sou cada vez mais procurada por essa figura, tenho um olhar atento e uma preocupação de seguir com as regras, evitando aí problemas e também buscando uma relação mais saudável com seus parceiros comerciais, porque quando você não tem problema, você evita desgaste. Desculpem. Então, eu vejo aí um crescimento desse interesse, lógico que a gente tem ainda um mundo para expandir, mas eu vejo que isso vem crescendo. E também aí um cuidado muito grande no momento de pegar e Foi a Lari que travou, gente? Acho que sim, acho que foi ela, sim. Que aqui para mim, por enquanto, eu estou vendo a imagem de todos. Acho que foi ela mesma. Matheus, você está por aí? Com a sala, porque o Matheus está como host, foi ela mesma. Agora caiu a apresentação. voltei. Voltou? Ai, desculpem, não sei o que aconteceu, internet. Mas voltamos aqui. Tranquilo, Fiquei ótimo. muito tempo paralisada. Não, a gente estava Pelo menos a minha afeição no momento da paralisação estava ok. Porque pior é que eu tô com aquela cara horrorosa, né? Vou compartilhar de novo aqui minha tela. Então, eu estava falando sobre o crescimento da preocupação dos influenciadores digitais com relação ao cumprimento das normas legais e éticas, e também de estruturação de conteúdo que envolva material que tenha a liberação dos respectivos titulares de direitos, por exemplo, quando envolver uma música, uma foto, um direito de terceiro, pode ser de personalidade, pode ser direito autoral, enfim. Eu vejo que cada vez mais há essa conscientização e a busca por esse cuidado. Opa! Pronto. Bom, então o primeiro passo é a curadoria. Existe sim uma responsabilidade de um lado com relação ao outro. Isso envolve uma responsabilidade pelo lado do influenciador digital e também pelo lado do anunciante, no momento que se associa uma marca de um produto ou serviço a uma imagem. Desculpa. Oi. Interromper. Para mim não está aparecendo os slides, não sei se para você está. Não? A gente está sem apresentação. Acho que o slide caiu. Voltou? Voltou, obrigada. Então, basicamente, eu digo que o primeiro passo é essa responsabilidade. Então, tem que ter aí um olhar muito cauteloso com relação à escolha dos parceiros comerciais. Por quê? Porque apesar de ser, por exemplo, um post único num determinado perfil de influenciador digital, se acontece algum problema com aquela imagem, pode respingar para o produto e serviço. Da mesma forma, a empresa. Então, a empresa ela tem, por exemplo, algum problema voltado para a corrupção, é divulgada na imprensa. De fato, isso pode gerar um problema também para o influenciador a partir do momento que ele oferece a sua imagem, dá uma credibilidade maior para o produto, atesta aquele produto e se vê envolvido aí numa situação de polêmica. Então, eu falo que existe todo um cuidado com relação à curadoria no momento da escolha do parceiro comercial e a partir do entendimento de que é saudável seguir adiante, formalizar uma relação,
Depois, na estruturação das cláusulas, mantendo aí uma responsabilidade na condução tanto dos negócios como da postura de cada um dos envolvidos. Hoje até tem agências de marketing de influência que auxiliam, buscando aí escolhas que atendam às políticas da empresa, o perfil do influenciador, tem todo um cuidado com relação à escolha do produto. Não é incomum um influenciador testar o produto antes de fazer uma propaganda. Uma vez eu me lembro de ter escutado, eu lembro que era uma modelo internacional, que ela, toda vez que ela fazia a campanha publicitária de um produto ou um serviço, ela ia visitar a fábrica, porque para ela era importante entender sobre o produto, mas todo o processo de fabricação para ver se a empresa adotava uma postura que ia de encontro ao que ela buscava para ela, defesa dela. Então, seja com relação ao meio ambiente, com relação à questão de tratamento de funcionário. Então, ela gostava de conhecer um todo da empresa. Achei bem interessante, porque realmente, a partir do momento que a gente se envolve numa relação que acaba sendo tão próxima mesmo, e ela se expõe publicamente, é importante que você esteja ciente com quem você está se relacionando naquele momento. Então, o cuidado vem dos dois lados. Aqui eu trouxe esse caso, é um caso que, enfim, se tornou público, muito discutido na época, principalmente pelos advogados que atuam com influenciador digital. Eu não sei se vocês se lembram dessa história, mas a Gabriela é uma influenciadora que tem muitos seguidores ainda, de lifestyle, ela come super saudável, tem uma vida de ginástica, etc. Ela, na pandemia, ela se encontrou com alguns amigos num período muito delicado da pandemia, que envolvia aí regras mais restritivas com relação a isolamento social, etc. E ela chegou a divulgar isso no perfil dela. E isso gerou aí uma repercussão muito grande na imprensa e ela acabou impactando, parece, né, de acordo com o que havia sido divulgado à época, alguns parceiros comerciais dela se incomodaram a ponto de romper aí a relação com ela em razão da situação divulgada. Lógico que a gente vê o que foi divulgado na imprensa, eu não atuei para nenhuma das partes, mas eu quis trazer aqui para vocês esse ponto para reflexão sobre essa questão do cuidado com relação à forma como como influenciador digital se expõe nas redes, a escolha dos parceiros, como a empresa se expõe também publicamente, porque é um cuidado necessário antes de se firmar a relação, prevendo aí também em contrato como resolver uma crise como essa. Então, se eventualmente acontece, essa foi uma situação, mas imagino que diversas outras devem ter acontecido ao longo do caminho com diversos influenciadores e marcas, como, por exemplo, determinadas manifestações em rede, etc., que são tratadas desde o momento da seleção até efetivamente a formalização de contratos. A natureza da mensagem divulgada. A natureza da mensagem divulgada é um ponto extremamente importante, porque hoje hoje não, né, na verdade, essa obrigação já vinha desde o Código de Defesa do Consumidor, ela é presente no Código do CONAR, e com o Guia de Publicidade por Influenciadores, que foi publicado em dezembro de 2020, essa situação foi ainda reforçada sobre a necessidade de você identificar a natureza daquela mensagem para o público impactado. A partir do momento que você tem uma relação entre um influenciador e uma empresa, e essa relação gera algum conteúdo, quem está sendo impactado pelo conteúdo precisa saber disso, precisa saber a origem daquela situação. Então, por conta disso, tem-se aí que se estabelecer a natureza da mensagem divulgada e expor isso para o consumidor. Nas redes sociais, hoje, a gente pode verificar a existência de mensagens editoriais, que não tem nenhum cunho publicitário, que é mensagem espontânea, em que realmente não há nenhum tipo de relação entre o influenciador digital e a marca anunciante, daquele produto exposto. Mas também a gente tem as mensagens que, de fato, são publicitárias, porque elas envolvem aí uma relação entre o influenciador, a marca, uma contraprestação, uma vontade de promover aquele produto ou serviço,
e uma ingerência por parte da anunciante no momento da publicação. Então, aí ela se torna efetivamente uma publicidade. E tem também o que o Guia de Publicidade por Influenciadores trouxe, que é a mensagem ativada, que é o famoso brindes e recebidos, que também são divulgados, são expostos dessa forma para o consumidor, em que ele reconhece que o influenciador, ao expor aquele produto, ele ganhou de presente. É um brinde, é um recebido que a marca deixou para o influenciador experimentar e, se gostasse, publicar. Então, aí a publicação ela tem que ser a critério do influenciador mesmo para ser considerado dessa forma, porque se o produto é enviado e há um direcionamento para a publicação, uma ingerência por parte do anunciante, uma contraprestação, passa a ser publicidade. Mas quando o influenciador ele recebeu o produto, gostou, e espontaneamente ele vai lá, sem qualquer obrigação, e expõe a experiência, é uma mensagem ativada, e o guia trouxe essa colaboração para orientar e reforçar a importância da transparência das mensagens publicitárias. Bom, o primeiro caso, imagino que os advogados que atuam nessa área conhecem esse caso emblemático. Esse foi o primeiro caso de CONAR envolvendo a identificação publicitária. Se verificou na época que 3 influenciadoras digitais tinham publicado posts meio parecidos. Isso gerou uma desconfiança por parte dos consumidores que enviaram suas queixas para o CONAR para questionar se de fato era um conteúdo espontâneo de cada uma delas ou se vinha aí de uma relação com uma determinada marca. E aí, na época, se avaliou, se viu que de fato eram muito similares e ficou constatado que vinha aí de um direcionamento de uma marca de cosméticos, uma loja de cosméticos, na verdade, que deu os direcionamentos para as postagens. Mas o que eu acho mais interessante são as reflexões que o caso trouxe à época, foi uma advertência, né? E o relator, na época, trouxe algumas reflexões. A gente estava começando a ingressar no meio de publicidade por influenciador. E aí ele fala sobre algumas reflexões deles, sobre a questão da proteção desse tipo de comunicação, a importância da ética publicitária na comunicação incluída na web e o cumprimento das normas legais. Basicamente, para quem tiver até interesse, esse material que eu estou expondo aqui no slide, ele é exposto no site do CONAR. O CONAR costuma divulgar as decisões, é um resumo das decisões, na verdade. Então, para quem tiver interesse de ver outros casos, buscar informações a respeito desse caso específico, isso está disponível no site do CONAR. Bom, basicamente sobre a classificação que eu trouxe para vocês, hoje a gente tem a publicidade por influenciadores, em que se cumpre os requisitos de ter aí um conteúdo que busca promover um produto ou serviço, ou uma iniciativa de uma empresa, uma causa, precisa ter normalmente tem uma contraprestação e tem uma participação do anunciante, uma ingerência com relação ao conteúdo a ser publicado. Pode ser uma ingerência com relação à frequência da postagem, quando, como deve acontecer, enfim. A mensagem ativada, que é os brindes recebidos, e o conteúdo efetivamente editorial, que não tem nenhum tipo de relação entre as partes para gerar aquele conteúdo. O guia, ele trouxe, além desses critérios e dessas definições que foram super importantes aí para navegar nesse mundo, o guia também trouxe uma tabela prática de como isso deve acontecer. Então, ele trouxe expressões que são consideradas claras para identificação publicitária, expressões que são consideradas compreensíveis, desde que dentro de um contexto, então teria que ser avaliado o impacto da campanha como um todo, e expressões que não seriam esclarecedoras, principalmente envolvendo o nosso mercado. Ponto que eu queria trazer aqui para reflexão, lógico que hoje a gente tem as formas de plataforma por imagem, plataforma foto, vídeo, etc., mas essas plataformas, elas não estão engessadas nesse formato. Então, o guia ele foi muito claro que ele trouxe uma orientação específica para esse tipo de plataforma, com algumas orientações muito específicas para cada uma delas, muito claras, mas eles deixam claro também no próprio guia, e é o que eu trouxe aqui para trazer para as nossas reflexões, é que essas indicações, elas não são prescritivas. Elas representam somente exemplos de como deve acontecer. Mas, diante da inovação e do movimento constante de criação de novas plataformas e novas manifestações
artísticas, liberdade de expressão trabalhada na rede, outras formas podem ser trabalhadas. O importante é que se esclareça para o consumidor a natureza daquela relação. Então, esse texto ele é complementar ao guia de publicidade por influenciadores, e eu acho bem interessante, quem tiver aí interesse e curiosidade, o guia também está disponível no site do CONAR. Bom, passadas essas etapas da curadoria, da natureza da mensagem a ser construída, os contratos são trabalhados. E aqui eu trouxe as principais cláusulas que são trabalhadas em contrato, que vai depender muito da negociação. Eu sempre falo para os colegas e enfim, nos treinamentos, eu não concordo com o modelo de contrato. Porque o modelo de contrato, ele é perfeito para uma relação específica. Mas, se há alguma alteração, seja com relação a figuras presentes na cadeia daquela contratação, como será o objeto da prestação de serviços, como que vai ser desencadeado aquele conteúdo, a maneira como ele vai ser divulgado, etc., aquele modelo passa a ser reestruturado. Então, um novo contrato surge a partir de então. Eu falo que algumas questões são extremamente importantes. Como vai ser estabelecida a parceria com a marca, a prestação de serviço, se vai acontecer uma prestação de serviço ou não, se já existe um conteúdo que vai ser licenciado, se esse conteúdo vai ser criado, qual vai ser a função do influenciador naquela relação, se ele vai ser um garoto propaganda autorizando a associação da imagem dele, som de voz ou nome, ou se ele vai participar ativamente como criador de conteúdo no processo criativo, ou se ele vai disponibilizar o perfil dele para exposição de materiais, como que vai ser trabalhado esse briefing, se vai ter um briefing com direcionamentos ou não, quais redes sociais aquele material vai ser divulgado, vai ser redes sociais somente da marca, vai envolver também as redes sociais do influenciador. São questões super importantes para serem trabalhadas dentro da redação das cláusulas. Como que vai funcionar a licença de direitos, quais vão ser os limites de prazo, território, plataformas, como que vai funcionar isso, como que vai funcionar as marcações, a identificação publicitária, que é uma regra presente aí no Código do Consumidor, no guia, e as partes precisam cumprir, como que vai ser feita essa estruturação do conteúdo, se uma parte vai poder compartilhar o conteúdo da outra, enfim, são diversas questões que são trabalhadas num contrato. A questão da exclusividade, se o influenciador ele vai fazer uma postagem pontual e ele não vai dar exclusividade, ou se ele vai ter uma relação duradoura com aquela marca, em que ele se torna, por exemplo, um embaixador, e aí, com isso, as partes negociam na remuneração a questão da exclusividade em determinado segmento. As entregas, o influenciador, ele eventualmente, se disponibilizar esse conteúdo no perfil dele, ele vai oferecer algum tipo de relatório de controle de visualização? Enfim, são diversas questões que são trabalhadas em contrato. Aqui eu trouxe, na verdade, alguns exemplos, mas, por favor, não considere esses exemplos engessados. A gente sabe que tem muitas cláusulas que normalmente estão presentes em contratos dessa natureza e que chamam a atenção e que trazem obrigações e deveres diferentes para as partes, assim como direitos também. A legislação e a ética publicitária, que a gente já conversou aqui um pouquinho, dependendo do segmento do produto ou serviço, algumas legislações devem ser levadas em consideração na estruturação de conteúdo. Eu falo isso, por exemplo, por conta de conteúdo voltado aí para bebida alcoólica, medicamento sem prescrição. Existe legislação específica para distribuição gratuita de prêmio, brinde o concurso, a questão da promoção comercial a título de propaganda. Tem regras específicas que precisam ser cumpridas, como que vai funcionar. Quando criança e adolescente participam em campanha publicitária, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que deve ser levado em consideração, o Código de Defesa do Consumidor e o CONAR, que apesar de não ser uma lei propriamente dita, não ter uma força coercitiva, o CONAR tem um código próprio que traz direcionamentos éticos para a publicidade, que são extremamente importantes e considerados aí nessa etapa. E o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele traz um capítulo específico sobre criança e adolescente.
é o artigo 37. Então, para quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. Traz direcionamentos muito interessantes de como estruturar uma campanha publicitária, levando em consideração aí a cautela necessária por envolver pessoas em desenvolvimento, como crianças e adolescentes. A questão também do cumprimento da legislação para a estruturação de conteúdo, cumprimento das normas de direitos autorais, respeito à marca, enfim, tem aí vários diplomas que devem ser levados em consideração no processo criativo de uma campanha publicitária e quando ela é feita em conjunto, através de uma parceria de um influenciador digital e de uma anunciante, esses cuidados também devem estar presentes e no radar de todas as partes envolvidas. O conteúdo publicitário ele precisa ser honesto, ele precisa apresentar corretamente os atributos dos produtos e serviços, suas qualidades, seus diferenciais. O influenciador, quando ele expõe um endosso, ele tem uma responsabilidade por aquele endosso. Então, tem todo um cuidado com relação à exposição da experiência do influenciador digital com relação a um produto ou serviço e como passar isso para o consumidor. Alguns cuidados com relação à categoria profissional, e aí eu coloco todos nós no bolo, né? A gente tem que respeitar o nosso código de ética com relação à publicidade, assim como algumas categorias profissionais também, como médico, dentista, enfim, diversas outras. O conteúdo deve ser respeitador, decente, não pode estimular o medo e violência. Deve aí ter um cuidado adicional com relação à concorrência. Então, o conteúdo não pode ser, não pode expor situações de concorrência desleal, expor a outra marca. Tem as questões de direito de propriedade intelectual, de personalidade, como eu comentei, os cuidados com adolescentes e também cuidados com relação a determinadas categorias especiais de produtos que no Código de Autorregulamentação Publicitária do CONAR são expostos, inclusive, através de anexos. Então, para quem tiver interesse, tem anexos específicos com relação a bebidas de acordo com o teor alcoólico, medicamentos, alguns produtos especiais que são expostos em cada um dos anexos. E, por fim, aí, nesse processo, a gente trazendo aí um panorama pelo nosso tempo, né, de exposição, mas eu trago aqui um panorama de quais seriam esses direitos de propriedade intelectual e de personalidade que precisam estar no radar no momento da estruturação. A gente chama de propriedade imaterial e dentro da propriedade imaterial a gente tem os cuidados relacionados à propriedade intelectual, propriedade industrial, marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, os direitos autorais e conexos, que são os direitos relacionados às obras artísticas, literárias e científicas, preenchidos aí os requisitos trazidos pela Lei 9.610, e os direitos de interpretação e execução, são os direitos dos atores, atrizes, músicos, intérpretes, executantes, né? E das empresas fonográficas, que também têm direitos conexos. Quando a gente fala de direitos de personalidade, a gente tem que sempre estar atento se tem, por exemplo, no conteúdo publicitário a aparição de uma pessoa, um terceiro, ele precisa licenciar aquela imagem também, o nome de um terceiro, o som de voz, e também prever aí que ninguém seja exposto no conteúdo numa situação que venha a infringir a dignidade, a honra de terceiros. Então, são cuidados que aí a gente tem que ter em mente para a estruturação de campanhas publicitárias, envolvendo aí direitos de terceiros, inclusive de quem aparece. E, para reflexão, eu trago aqui outros temas que também estão presentes. A gente fala de influenciador digital, mas o influenciador digital hoje já não é mais o influenciador digital somente aquele usuário de redes sociais. Hoje a gente está falando também muito sobre influenciadores digitais artificiais. A gente tem aí presente nas redes sociais influenciadores com mais de 1,5 milhão de seguidores, mas são influenciadores que não existem, não são pessoas, são personagens, na verdade, que tem todo um storytelling por trás daquele influenciador. Ele cria interesse por seus seguidores e estão gerando aí também interesse por parte das marcas para campanhas publicitárias. Eu trago como exemplo nacional a Satiko, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Satiko é uma influenciadora digital artificial que foi criada a pedido da Sabrina Sato,
tem aí algumas semelhanças com ela, mas tem características de personalidade própria. Já tem aí campanhas próprias também, ela está presente no Instagram, e ela já firmou parcerias comerciais, e ela está transitando aí pelo metaverso, que é um tema que a gente está aí explorando bastante nos últimos tempos. Tem contratos de publicidade envolvendo esse tema, e aquelas principais cláusulas que eu trato com vocês, que eu tratei com vocês agora, alguns minutos atrás, elas não estão mais engessadas naquele formato, e num contrato que envolve aí uma influenciadora digital artificial, outros cuidados além daqueles também devem estar presentes. Então, eu deixo aí uma reflexão, quais cuidados seriam esses, e até temas aí interessantes para a gente explorar na nossa comissão. Tem também as influenciadoras digitais de marcas, como, por exemplo, a da Natura. Essa influenciadora digital, ela foi criada pela Natura e ela também tem muitos seguidores, ela está presente, que é a Lu da Magalu. Ai, da Natura, olha, gente, é da Magazine Luiza. Mas a Natura também tem a dela. Eu peço desculpas aí pela confusão do nome, já corrigindo. Mas é a Lu da Magalu, da Magazine Luiza. A Natura também tem uma influenciadora digital que representa a marca, e a gente vê aí um crescimento cada vez maior com esse surgimento de influenciadoras digitais artificiais. Basicamente é isso, pelo tempo que a gente tinha previsto aqui para o nosso bate-papo. Eu, por mim, falaria com vocês sem horário para acabar, mas a gente sabe que a gente tem esse limite de horário. Quis trazer um panorama geral, mas eu fico aqui à disposição de todos vocês para esclarecer dúvidas, para bater papo. Se alguém quiser contribuir com algum ponto, achou interessante, quiser contribuir com alguma experiência, estou aqui à vontade. Super obrigada pela atenção de todos e novamente pelo convite. Débora, super obrigada. Larissa, a gente que agradece, muito obrigada por trazer com tantos detalhes assim, e dessa forma tão ampla, lá do comecinho, né, essa questão de fazer a gente entender que qualquer um pode ser influenciador, né, isso é tão diferente, né, para o nosso mercado, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, porque de fato, eu até vi um meme outro dia, achei muito engraçado, não sei se você viu, ele falava assim, realmente precisamos de novos empregos no país, porque não dá mais para tanta gente ficar virando influenciador digital. Não aguento mais ver novos influenciadores digitais, porque qualquer pessoa realmente, né, pode se tornar um influenciador e esse liame, né, de não ter uma regulamentação expressa como profissão. Então, quando isso realmente, a partir de qual momento isso passa a ser de fato considerado uma profissão, né? Quando isso é profissionalizado, vamos dizer assim, né? Então, todos nós temos que estar atentos como advogados a esse mercado, a essa situação. Somos impactados com essa publicidade diariamente, né? Com essas figuras diariamente, e também podemos ser agentes. Então, é um tema que a gente sempre tem que estar ouvindo. Então, muito obrigada por todas as percepções. A gente tem uma pergunta já aqui no chat, e, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode abrir a câmera e fazer, ou colocar aqui no chat. Eu vou ler a pergunta da Lorena. Lô, você quer abrir para falar? Mais fácil? Você quer que eu leia? O que você prefere? Eu não vou conseguir abrir minha câmera, mas eu posso falar, tá? Lari, eu queria que você comentasse um pouco das regras de utilização de obras de terceiros nessas publicidades, fora do âmbito contratual. Por exemplo, quando a publicidade envolve uma música que é a autoria de uma pessoa e executada por outra, daí a gente já está falando de direito autoral, tem os fonogramas e tem os direitos conexos dos intérpretes. Como que o Instagram controla a utilização dessa obra e como que é feita a distribuição desses direitos ou da receita decorrente desses direitos em função dessa execução? Acho que é um ponto extremamente importante que a Lorena colocou. Super obrigada, Lorena. Eu acho que, assim, eu não lembro ao certo a regra do Instagram propriamente dito, mas no momento que você publica um conteúdo em determinada plataforma, você precisa conhecer a regra daquele território, né? Você precisa conhecer a regra da plataforma. E as plataformas, elas trazem direcionamento para isso. Salvo engano,
As autorizações são para conteúdos editoriais num contexto específico em que a plataforma orienta para o uso de determinados materiais. Quando envolve, não sei se inclui publicidade. Teria que verificar a regra de cada uma das plataformas, verificar se tem autorização para publicidade ou não, mas normalmente para publicidade precisa de prévia autorização e liberação de todos os direitos envolvidos naquele conteúdo. Normalmente é o anunciante, a agência e muitas vezes o influenciador, quando ele é responsável pelo processo criativo, ele tem que ir atrás dessa liberação. Então, minha recomendação seria sempre verificar as regras da plataforma. Eles têm esses direcionamentos. Algum colega gostaria de contribuir a algum ponto? Alguém sabe exatamente como funciona a regra do Instagram para esse tipo de questão? A minha experiência como perfil é que eu tinha um perfil que era... Eu comecei no Instagram como de serviços jurídicos e nessa condição eu não tinha acesso às músicas, né? Então eu não conseguia colocar qualquer música, era bem limitado o meu uso de músicas quando eu ia postar um stories e tudo mais. Então eu acredito que essas músicas... Aí eu mudei meu perfil para produtor de conteúdo e como produtor de conteúdo a gente consegue utilizar as músicas, ou como um perfil pessoal, essas músicas estão liberadas, algumas, né, estão liberadas, e claro, o uso só num curto tempo ali, né, no período dos stories. Então, eu acho que o próprio Instagram, ele já limita, quando o perfil, ele identifica que é para vender produto ou serviço, ele já não libera todas as músicas, e libera para esses outros perfis, mas eu também não sei como se dá essa questão do pagamento de direitos autorais. Eu acredito que, recentemente, o Instagram já está repassando por essas músicas, mas eu não tenho certeza. Foi algo que eu li muito brevemente, eu não sei se alguém tem conhecimento. Se o Instagram está repassando por ECAD, se existe esse repasse. Seria o Facebook, né? O grupo do Facebook. Isso. Mas no âmbito publicitário, se há a intenção de utilizar num conteúdo um direito de terceiro, o próprio Instagram direciona que o responsável pelo conteúdo deve obter as liberações necessárias. Mas de qualquer forma, tem que estar lá no Instagram, né? Tem que estar lá disponível naquele tipo de perfil. Porque eu já ouvi dizer também que quem, por exemplo, se eu colocar uma música, fizer um post, colocar uma música de fundo, e muitas vezes também o Facebook derruba o post que está usando uma música que não seja a própria plataforma. Sim, já aconteceu comigo várias vezes, e meu perfil é um perfil pessoal, não é um perfil profissional. Porque eu sei que se você, dependendo da natureza que você, né, indica lá no perfil, realmente muda a regra. E daí, o que aconteceu? Foi um caso que a gente tinha um contrato para uma ação publicitária, que envolvia, que era toda fundamentada em cima de uma música, de uma obra autoral. E o perfil da influencer, no caso, não estava conseguindo usar a música. Daí o nosso receio era colocar todo o esforço ali da ação publicitária abaixo, porque ela não conseguia, enfim, liberar a obra para utilizar no Instagram. Enfim, foi uma grande briga, mas até agora a gente não conseguiu ter claro as regras para a derrubada desse conteúdo. Caramba, então nesse caso ela não conseguiu usar, não é que ela usou uma música que não estava autorizada, né? Realmente, eu não... Você sabe, Larissa, que se é possível... Não. Estava licenciado, estava autorizado, mas estava sendo derrubado o post. Será que é possível, por meio do Instagram, tentar uma liberação, alguma coisa assim? Sim, foi o que a gente acabou, enfim, tendo que entrar em contato e discutir com eles, apresentar as licenças, mas eu queria saber se haveria um outro caminho mais automatizado já para esse tipo de procedimento. Por essa pergunta. Teria que verificar na plataforma do Instagram mesmo se eles têm algum filtro, alguma possibilidade de você automaticamente liberar o uso daquela música pelo próprio titular. Ele cria uma lista de canais que poderiam utilizar aquele conteúdo e aí com isso, enfim, evitar aí questionamentos. Mas tem cada plataforma tem uma regra diferente, né? Aí teria que verificar mesmo como que funciona.
São situações que vão acontecendo e que aí que talvez vão surgindo as soluções, os advogados vão buscando para tentar solucionar mesmo as questões pontuais, né, que surgem. Temos mais perguntas, pessoal? Alguém quer colocar uma experiência, fazer um comentário? Eu tenho, Lari. Espero que ninguém quisesse fazer. Eu queria que você pudesse comentar, se você puder comentar, os casos em que há uma publicidade sem querer, vamos colocar assim, sem querer não, meio intencional, quando o influencer, aquele influencer que quer se autopromover, ele usa ali a marcação de uma marca, utilizando um produto, nem precisa ser influencer, pode ser uma pessoa comum, vamos colocar assim, vai. E aí a marca reposta, né, essa pessoa ou esse influencer com o qual ele não tem uma relação direta, então não há uma relação contratual, se pode haver alguma implicação relacionada a isso pelo uso da imagem, ou seja, se entende que se ele marcou, que se repostou, enfim, se você teve alguma já impressão sobre isso, alguma situação nesse sentido. Eu tive uma vez um caso de uma influenciadora que usou uma roupa de uma marca, a marca reconheceu essa roupa nela e falou, olha, publicou no perfil, né, da marca, falando, olha, fulana de tal também é nossa fã, usa nossas roupas e compartilhou a foto dela usando. E aí a influenciadora entrou em contato com a marca e pediu para excluir o post. E aí foi feito um acordo, não gerou nenhum tipo de litígio assim mais grave. Nunca tive um caso específico com relação ao tema, mas é controverso, né? Assim, é bem delicado, porque a partir do momento que a marca também tem aí proteção com relação à marca dela, né? A empresa tem proteção com relação à marca, e o influenciador tem proteção com relação à imagem. Se a gente for a rigor, esse tipo de compartilhamento, etc., depende de uma autorização prévia expressa para a finalidade. Eu não arriscaria. Mas a gente vê de tudo nas redes, né? Eu nunca tive um caso de briga envolvendo o tema. Alguém teve algum caso e poderia contar como se desdobrou? Vê que não é uma briga muito comum, né? Eu acho que acaba ficando mesmo nessa seara não é meio que uma publicidade gratuita, ou às vezes a pessoa até quer realmente ser repostada, né? Ela quer aparecer no perfil daquela marca e acaba fazendo essas tentativas de sucesso. Acho que depende do tamanho do influenciador que foi compartilhado, né? Tem gente que quer surfar a onda, tem gente que já tem uma credibilidade que acha que isso é um abuso ali. É verdade. É verdade. Aí, como a Débora falou, né? Precisa ver aí se vai uma publicidade gratuita, vamos aproveitar aí a oportunidade ou não, né? Eu acho que tem um exemplo, estou tentando lembrar o nome são duas atrizes americanas que tiveram uma foto compartilhada nesse sentido e virou processo lá, porque elas eram grandes, e aí foi uma marca, alguma coisa de joia, e acho que a outra foi um relógio, alguma coisa assim, de uma foto dessas de paparazzi delas na rua, e tipo, fulana também curte o nosso relógio. E aí ela falou, não, fulana para curtir o seu relógio custa caro, então vamos conversar aqui, porque o negócio ficou meio fora da curva, é arriscado. É uma aproximação arriscada. Eu não sei você, Lari, mas assim, anunciantes adoram abordar a gente falando assim, eu posso fazer isso? Eu falo, olha, por sua conta e risco, vai na fé. Eu não Todo mundo está fazendo. Todo mundo faz. Pode, não pode? Todo mundo faz. Eu falo, não, eu não recomendo não, principalmente com gente grande. E eu tenho esse receio da celebridade reagir. Direitos de natureza muito específica que requerem aí uma cautela, principalmente porque a interpretação aí da autorização é sempre muito restritiva, né? Então, todo cuidado é pouco. Ô, Larissa. Oi. No caso que tu trouxeste, eu acho que o influenciador não tinha marcado a marca, né? E aí a marca reconheceu a roupa e postou.
Tu acha que no caso do influenciador ou qualquer pessoa, enfim, que tiver marcado a marca, isso pode ser uma, não digo uma autorização, mas um consentimento para ser repostado? Tipo, tu acha que precisaria uma autorização, de repente? Eu entendo que precisaria de uma autorização, mas seria um argumento de defesa esse ponto que você colocou, né? Seria um argumento de defesa a ser avaliado. É que parece meio que um código de conduta da rede, né? Tipo, se eu marquei a marca, ela repostar, ok, né? Tipo, justamente é uma rede, né? Tu tá ali numa rede social interagindo, e eu acho que a postagem com a marcação e a repostagem faz parte dessa interação, né? Do propósito mas da aí rede, digamos assim. Não, desculpa, com certeza, mas eu penso assim, a partir do momento que você marca, você quer que seja exposto daquela determinada maneira. Não necessariamente você quer um compartilhamento que pode se desdobrar em outro tipo de conteúdo e a coisa ir além. Então, é delicado. Talvez eu nunca vi uma do situação... desdobramento que aconteceu daquela postagem. Então, eu acho delicado. Eu sou um pouco mais cautelosa em relação a esse tipo de repostagem ou compartilhamento envolvendo É difícil direitos. orientar, né? Eu já fui consultada nesse sentido, assim, se poderia repostar tudo que marcam sobre a marca, né? Tipo, se poderia. Olha, em princípio, pode, mas, tipo, posta num story, que daí em 24 horas sai do ar e tal, não fica, né, fazendo outros desdobramentos. Mas é uma situação difícil até de orientar, né? Tem que entrar na política daí da empresa, enfim. Tem muitos cuidados que devem ser tomados numa publicidade. Por exemplo, tá? Eu soube de um caso de um pai que fez um vídeo com o filho. Ele gostava muito de comer um determinado produto, uma criancinha bem pequenininha. E aí ele fez um vídeo que viralizou, e aí a marca achou bonito. Eles punham, acho que eu não lembro se eles punham o nome da marca, etc. Mas a marca achou muito bonito e repostou. Só que como envolvia uma criança, alguns cuidados relacionados a mensagens publicitárias destinadas para infanto-juvenil envolvendo alimentos requerem aí cuidados especiais, e aquele conteúdo não observava todos os cuidados. Então, isso passou a ser publicidade da marca e aí gerou uma responsabilidade com relação àquele conteúdo. Então, tem muitos cuidados, né, que devem ser tomados. E não só com relação aos direitos, mas com relação à estruturação da campanha como um todo. Eu sou mais cautelosa nesse aspecto. E a partir do momento que você marca você está num conteúdo, você marca uma marca, não necessariamente você quer se ver repostada na... Pode ser que você queira, pode ser que é uma forma de chamar atenção, né? Mas pode ser que não também, não sei. Aí depende muito de cada um, né? E licença de direitos é bem restritiva. Igor, Mãe, pode que levantada. O Igor está como levantado. Oi, gente. Lari, muito obrigado pela apresentação. Excelente, como sempre. Teve um último curso ali da OAB Guarujá, que aí eu perdi sua aula, e depois eu fui acessar, não consegui assistir ela, mas acho que peguei um pouquinho do que você deve ter passado lá. Eu tenho uma pergunta, Lari, na sua experiência, a questão da exclusividade. Os influenciadores, eles só querem saber de prazo, ou os que são nichados mesmo? Eu imagino um influenciador de um foodie, no segmento de comida. Ele tem que efetivamente colocar lá sobre o que se trata essa exclusividade, né? Você vê realmente isso ou não? Eles só querem saber de prazo. Você fala da preocupação no momento da cláusula de exclusividade, se é uma preocupação muito mais de prazo ou de segmento, é isso? Porque cada vez mais tem perfis super nichados que essa exclusividade ela não pode ser ampla. Tem que ser algum influencer que faça receitas, tem que ser então a margarina que eu vou usar vai ser essa. Existe isso? Ou a impressão é só que a preocupação seja por prazo? Eu acho que tem todos os tipos de preocupação hoje em dia. Eu vejo é mais difícil, no caso de influenciador, principalmente publicações mais pontuais,
menos frequente, uma relação não muito duradoura, é muito difícil ter exclusividade. Mas tem um cuidado e um bom senso para você não publicar a respeito de um produto, em seguida criar algum desgaste com algum parceiro porque publicou de outro, sabe? Tem todo um cuidado para se distanciar, apesar de não haver exclusividade, mas manter uma relação saudável com alguns parceiros comerciais. Eu acho que a exclusividade ela surge mesmo quando é uma relação mais duradoura. Então, o influenciador ele se torna embaixador de uma marca, ou ele tem aí uma contratação mais duradoura que extrapola postagens pontuais, mas tem toda uma participação em eventos, uma participação mais ativa e mais próxima do parceiro comercial. E aí eu vejo que tanto o prazo quanto a questão do segmento são preocupações de exclusividade, principalmente se você está pelo lado do influenciador, porque a partir do momento que você concorda com uma exclusividade em um determinado período, você abre mão de outros trabalhos que podem aparecer aí também, né? Então, você tem que pensar, refletir bem, negociar bem, principalmente a questão da remuneração e como isso vai ser estruturado em contrato. Então, eu vejo as duas preocupações, Igor, tanto com relação ao segmento, quanto para não ser muito genérico, né? E aí ter uma liberdade de trabalhar com outras frentes, como também com relação a prazo. Tem algum conflito muito Igor, bizarro? Desculpa, Cacau. Imagina, Diga. eu que te cortei. Eu sempre tenho um cuidado, e aí eu vou dividir aqui com vocês, que eu acho que é bacana, porque para o anunciante a exclusividade vai ter um preço. Essa é a matemática, a exclusividade vem com preço. Uma pessoa vende o tempo dela sem a exclusividade por um valor, a exclusividade torna isso mais caro. Mas quando ela vem sem a exclusividade negociada, seja porque o preço era mais interessante, quando a gente está pelo influenciador, a gente tem que conversar um pouquinho com ele sobre a cláusula de conduta. Porque quando mesmo que não tenha sido negociada a exclusividade, a conduta dele pode resvalar nisso. Fica meio que, sabe quando você encosta ali? Porque a imagem dele perante quem está consumindo aquele conteúdo pode enfraquecer, sabe? Um dia você está aqui anunciando, sei lá, Coca-Cola, hoje você está tomando Pepsi com o mesmo amor e o mesmo afã, em proximidade muito grande. Então, é bom dar uma pausa, sabe? Ou tomar um cuidado para que isso não se comprometa na cláusula de conduta, que eu acho que se aproxima um pouquinho, entendeu? Obrigado. Quer falar alguma coisa, Igor? Não, foi ótimo, Cacau, arrebatando. Eu ia perguntar só se você já tinha visto algum conflito que você não imaginava, assim, bizarro entre essas marcas. Não, ele já fez publicidade para tal produto, para tal marca, então eu não vou fechar contratos com ele. Isso eu nunca vi, mesmo com os artistas, assim, eu acho que tudo depende da postura, né? A postura do influenciador, como ele constrói aquela relação, como ela se desenvolve. Eu nunca vi esse tipo de situação, não querer, enfim, contratar um influenciador que já fez propaganda para um concorrente, mas tudo, eu acho que tem que ser estudado o contexto daquela situação também, né? Eu já vi influenciador falar que não tinha lido o contrato, porque não tinha sido orientado direitinho, não sabia da exclusividade. E deu um chabu bonito. Mas calma, aí exclusividade ser no mesmo período ou depois? Porque aí essa exclusividade seria pós-contrato, ou na verdade... É que normalmente ela vem casada com o período de veiculação, né? Então, como se fosse uma não concorrência, assim. Exatamente. E eram duas fast fashion bem grandinhas. Porque posteriormente é complicado mesmo, é bem limitante. Influenciador que de repente já está segmentado, não pode fazer depois passar. Não, isso não acontece. Não, fica normalmente vinculado ao período de veiculação daquela campanha. O que é ruim para a sua própria imagem é quando você cria um desconforto nessa narrativa, como você está se construindo como um influenciador, entendeu? Que aí você pode passar para as pessoas que estão sendo influenciadas por você uma mensagem dúbia. Sim. É diferente quando você é só uma modelo, mesmo. Entendeu? Exato. A Carol fez uma pergunta aqui no chat. Você quer falar, Carol? Quer que eu leia?
Boa noite, gente. Na verdade, assim, não é nem uma pergunta. É porque vocês estavam falando sobre influenciador e marcas. Aí eu lembrei de um caso, assim, é um caso da minha amiga, assim. Eu tenho uma amiga que ela é influencer. E assim, ela normalmente, quando ela faz postagens, ela gosta muito de um produto, vamos supor. Eu sei que ela gosta, até porque eu sou amiga pessoal. Só que ela marca a marca e fala assim, marca, fulana de tal, me patrocina. Toda hora, e é sempre a mesma coisa. Me nota. Exatamente. E aí tem dois casos. No caso dela, uma marca realmente a viu e até pediu para ver se ela queria fazer publicidade com eles, tudo certo. Outra, não, mas eles repostaram o que ela postou. Ela ficou felizíssima. Nossa, meu Deus, eles me notaram. Beleza. Só que também, eu acho que assim, tem casos que às vezes o influenciador marca a marca, não às vezes nem publicidade, é porque gosta muito daquela marca. Só que às vezes a marca vai lá, olha o perfil do influenciador e fala assim: nossa, eu não gosto desse tipo de coisa, o que ele posta. E aí ele não quer ser vinculado, né? Ele não quer que a sua marca seja vinculada ao influenciador. Também tem esses dois casos. E aí eu acho que é uma coisa que também fica complicada, né? Talvez tenha assim uma disputa, alguma coisa, para ele não quer mais ser vinculado, então fala, eu não sei como que seria o caso. Ah, você deleta, eu não quero que a minha marca seja vinculada a você. Aí eu não sei os trâmites corretos, né? Porque acho Tem que também todo um tem essas duas, cuidado mesmo. né? Tem Complicado. total razão, Caroline, porque tem todo um cuidado. Esse é um dos pontos até de discussão no CONAR, porque muitas vezes você envolvendo produtos de categorias um pouco mais sensíveis, que têm regras mais rigorosas, etc., por mais que não tinha uma relação aí com o influenciador, tinha todo um cuidado, quando você mexe com criança e adolescente, produtos de alimentos, etc., sempre gerou muita discussão. Só que também tem uma questão de liberdade de expressão. Então, eu acho que tem aí uma apreciação muito casuística de cada uma das situações, para verificar se houve uma infringência ou não, um impacto negativo ou não, de que maneira que dá para ser trabalhada essa questão. A linha é muito tênue, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Muito obrigada. A gente tem mais perguntas, Lari. Eu acho que o Giordano estava com a mão levantada, não está mais. Giordano, você me confirma se quiser fazer pergunta, fala aqui. E a Sofia está com a mão levantada, e o Matheus também. Acho que com essas três a gente pode deixar aqui. Vamos lá, Sofia. Oi, boa noite, Larissa. Eu queria perguntar, você falou alguma coisa sobre que não deve estar no contrato, que são coisas mais específicas. Eu não peguei muito bem essa parte, eu gostaria que você repetisse, que são coisas, as coisas mais gerais devem estar no contrato, né, como a conduta do influenciador, mas coisas mais específicas, porque há muita mudança também. Se você puder repetir, eu não sei se foi bem isso que eu entendi, e, assim, na sua visão, quais seriam os pontos mais importantes, assim, de um contrato, não somente de influenciadores, mas também voltados mais para a área artística? Quais seriam os pontos mais importantes? Se tem alguma referência para quem vai elaborar mesmo o contrato, para os advogados, assim? Tem algum livro, algo que a gente possa ter alguma referência também? Obrigada. Na verdade, o que eu trouxe? Como a gente tinha um tempo muito restrito, eu trouxe um panorama. E aí, quando eu falei sobre os contratos, eu falei de algumas cláusulas que normalmente estão presentes em contrato dessa natureza, quando envolve a contratação do influenciador digital em publicidade. Mas, lógico que as obrigações, direitos e deveres, elas variam de acordo com a negociação e a relação das partes. Então, eu trouxe alguns exemplos de cláusulas que são mais comuns presentes no contrato, mas que, para vocês não levarem isso como uma restrição com relação a outras cláusulas que podem ser também igualmente importantes. Eu entendo que o objeto do contrato é o que determina toda a estrutura, então, a prestação de serviços, o que vai ser o resultado daquela relação, são os pontos principais que vão determinar as cláusulas realmente importantes e essenciais no contrato. Por isso que eu não sou adepta de modelo contratual. Eu gosto de trabalhar cada um dos contratos de maneira isolada, independente, porque nós também usamos a nossa criatividade como advogados no momento da estruturação do contrato. A gente tem que pensar nas situações hipotéticas que eventualmente possam acontecer numa situação como essa. E é engraçado que aí eu vou criando também, eu tenho minhas anotações,
E algumas experiências de alguns clientes, de alguma situação que não deu certo num contrato, eu vou englobando em outros, porque são as experiências mesmo que vão direcionando a gente para a estruturação de contratos cada vez mais redondos e completos. Então, não sei se era essa a sua dúvida, mas eu levantei essas questões. São a prestação, como a forma de prestação de serviços vai ser executada, o que as partes acabaram acordando com relação a essa dinâmica, prazos, diárias, como vai ser exercida a função de cada uma das partes, e com relação ao resultado, né? Materiais criados, quais direitos vão ser envolvidos nesse resultado, nesse material criado, como esse direito, cada um dos direitos envolvidos no conteúdo vai ser tratado, então a questão do cuidado com relação à exploração dos direitos, isso tudo deve ser previsto cautelosamente no contrato. E aproveitando que você pediu uma dica de leitura, eu vou fazer uma propaganda do livro Atividade Publicitária no Brasil, Aspectos Jurídicos. Esse livro, na verdade, ele foi coordenado por mim, tem a participação de diversos colegas, inclusive a Débora, a Cal, elas também participam aqui do livro. A ideia do livro foi trazer um panorama sobre a publicidade no Brasil. Foi publicado pela Almedina em dezembro de 2021. Então, pode ser um tema legal, porque aqui o meu capítulo, por coincidência, é a questão dos contratos dos influenciadores digitais. E aí eu trago de maneira mais detalhada alguns aspectos que precisam estar no radar dos profissionais que atuam nessa área. Então, talvez pode ser um caminho para você, Sofia. Tá ótimo, muito bom, obrigada. Adorei as dicas, valeu. Professora Larissa, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. Há cerca de 20 anos atrás, tivemos no Brasil uma questão envolvendo a Brahma e a Nova Skin, e o Zeca Pagodinho, que trocou de empresa, né? Trocou de... Enfim, eu não quero entrar nos limites da advocacia que você exerceu, não é esse o ponto. Mas, naquele contexto, nos dias de hoje, quando uma celebridade faz uma propaganda nesse mercado de cerveja, os contratos tendem a ter a obrigação de não fazer propaganda para outra marca por X tempo, ou essa não é uma cláusula comum? Obrigado. Imagina, Matheus. Então, esse caso foi super interessante, porque na época foi discutida a questão das regras éticas legais na estruturação do conteúdo publicitário, então foi discutida no CONAR, mas a discussão no Zeca Pagodinho, na época, extrapolou por uma questão contratual. Então, eu lembro que o caso foi levado para a justiça. E, sim, na época, pelo que foi divulgado publicamente, parece que ele tinha uma cláusula de exclusividade. A questão da exclusividade, sim, ela está presente. Então, tem todo um cuidado com relação à escolha de uma celebridade que vai representar a marca. Ela está presente, mas ela é negociada, Matheus. Ela é comum, tem todo um cuidado, principalmente se é um garoto propaganda que está presente numa campanha publicitária que vai, enfim, permanecer em veiculação durante um tempo, ou uma celebridade aí com muita representatividade, o Zeca Pagodinho, ele era conhecido como fã de cerveja, né? Entendedor de cerveja. Então, na época, era um cuidado. Agora, sim, eu não sei se só especificamente no segmento de cervejas, mas imagino que em determinados segmentos que você contrata uma celebridade para testar seu produto e que tem toda uma cautela com relação àquela relação, pode haver, sim, uma negociação de exclusividade. Eu vejo isso como comum. Teve uma dupla sertaneja também que usou Ambev, não foi? Acho que é Hello Ambev, não sei o que é Ambev, não sei se vocês sabem desse caso. Eu não estava lembrando, eu dei um Google aqui agora. Eles utilizaram no refrão Hello Ambev. Acho que alguma coisa assim também. Sabe desse caso, Larissa? Então... Eu lembro da música. E não tinha autorização nem nada, né? É bem interessante também esse caso. Um dia a gente pode levar, não sei, ou trazer como evento para estudar um caso ou outro, né? Ou fazer uma IP. Eu sei que a notícia é antiga, mas são casos muito representativos, né? Dessas situações. Eu falo que o universo publicitário é sem fim, porque todo dia surge uma novidade, uma nova forma de criar, de produzir.
Por isso que eu sou apaixonada por esse mercado. Eu acho que ele também faz com que nós, advogados, exercemos o nosso lado criativo e publicitário também na nossa atuação. Não tem jeito. Então, é muito gostoso de trabalhar aí nessa trajetória publicitária. Posso só fazer uma parte, Débora, por favor? Claro, fica à vontade, Matheus. Quanto a essa questão da citação da Ambev, e aí não se limitando apenas à questão de marca, é muito comum na produção autoral, seja ela de música ou de livros, você citar figuras públicas, ou às vezes nem tão públicas, mas que de alguma forma fazem parte da história. Um dos livros que está agora na Unicamp, se eu não me engano, na USP, é o livro do Bernardo Carvalho, chamado 9 Noites, que é um livro que fala de um antropólogo que morreu no Brasil. E aí ele cria uma ficção baseada na história desse sujeito, mas não há notícia de que ele tenha tido autorização da família. Mas ele também nunca teve problema, a Companhia das Letras nunca teve problema com isso. É muito leve essa linha, né, do que o que fere o direito de personalidade e o que alcança o direito autoral. Acho que vai de cada caso, né? Qual que é a opinião de vocês? Obrigado. Eu acho que tem que avaliar o contexto. Eu sou muito de cada caso, entender como foi feito, entender o conteúdo, entender de que maneira que foi associado. Eu sou análise casuística nessas questões. Eu concordo com você, Larissa. Até porque tem essa questão do titular do direito, né? Como isso vai repercutir para ele em relação... Como é um direito autoral, ele está relacionado à personalidade, né? Especialmente questão do direito autoral, então isso tem muito a ver com essa questão subjetiva mesmo, né, do titular do direito. E essa discussão de direito autoral e liberdade de expressão é uma discussão mesmo assim instigante e divide a gente, né? Porque dependendo do caso e da sua percepção, você vai achar que é um exercício legal, ou é um abuso, ou o titular pode... Então, também acho que caso a caso mesmo, não tem jeito. Mas eu acho incrível, assim, essa contrapartida do autoral e da liberdade de expressão. Pessoal, temos mais perguntas? Gostariam de trazer mais comentários, mais perguntas? Senão a gente já vai encerrando. Se deixar, a gente não para, na verdade, né? Porque vontade de trazer e falar e comentar um monte de coisa pelo tema ser tão bacana. Então, já vou encerrando. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Reforçar o convite para aqueles que tiverem interesse em fazer parte da comissão de PI da OAB de Santos. A nossa comissão está aberta a receber todos vocês, a enriquecer os nossos trabalhos. E agradecer mais uma vez, Larissa, a sua palestra, o seu compartilhamento do seu conhecimento, sua generosidade em trazer para a gente a sua visão e a sua experiência nos casos práticos. É sempre muito bom ouvir você, sempre aprendo e sempre contribui, né, para a nossa atuação. A gente sempre sai com um olhar mais maduro assim, para esse tema. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a troca. Fico super feliz em encontrá-los. Espero revê-los novamente em breve, em outras oportunidades. Com certeza teremos. Então, com isso, eu encerro a reunião. Uma ótima noite a todos vocês e até a próxima. Até, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Muito obrigado. Tchau, boa noite, obrigado. Pode encerrar, Matheus, a gravação.